Vamos abrir a palavra de Deus essa noite, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Essa será a nossa meditação essa noite. Enquanto isso, as nossas crianças já podem se dirigir para o Ministério Impulsão. Também receberão da palavra de Deus essa noite. Nesse tema que temos caminhado às quintas-feiras, descanso sobrenatural, hoje nós falamos: decida confiar na direção de Deus. Gênesis 15. Gênesis 15, a partir do verso 1. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler a palavra de Deus essa noite. Diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão e disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: então, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você consegue contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Vamos orar? Pai, nós precisamos do Senhor essa noite. Como ouvimos no último domingo, somos fracos, limitados, não sabemos orar como convém, mas pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós essa noite, nos interceder sobre a nossa vida com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece o nosso coração, aquele que sente o que estamos sentindo, que ele possa ser o auxílio necessário para esta direção e para esta caminhada esta noite. Nossa mente, nosso coração está voltado à sua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma jornada espiritual, na nossa jornada espiritual, frequentemente nós encontramos muitas vezes encruzilhadas, e a gente precisa tomar uma decisão, seguir um caminho. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós nos encontramos nessa encruzilhada. E aí, a gente vai para onde? Para a direita, para a esquerda, a gente continua, a gente retrocede, a gente para. Salomão, em seus provérbios, ele vai dizer-nos que confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento deve ser a prática de todo cristão. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso cansaço vem tentar atrapalhar o nosso caminho. E muitas vezes o nosso cansaço é fruto de estarmos fora da vontade de Deus. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós trabalhamos muito, nós nos esforçamos muito, mas a gente acaba não chegando em lugar nenhum. Muitas vezes nós estamos cansados porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Jesus, ele vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Jesus está indicando que somente seguindo nós podemos encontrar o caminho que nos leva ao verdadeiro descanso sobrenatural. Portanto, o descanso sobrenatural advém não é de outra coisa, senão andarmos na vontade de Deus. Porque quando o esforço está descomunal, quando o esforço está demais, isso pode ser um sinal de que você está andando longe da vontade de Deus. Todo servo de Deus, ele vai enfrentar na vida cristã, cedo ou tarde, uma crise de fé.
Todos nós enfrentamos momentos assim. E muitas vezes ela é corrente, ou melhor, ela acontece várias ocasiões na nossa vida. Às vezes, não entendemos o agir de Deus, a maneira de Deus, o silêncio de Deus. Nós não entendemos o porquê das promessas de Deus demorarem algumas vezes, porque curas não chegam, porque situações não são resolvidas. Essa é uma crise de fé diária. O problema não é questão da fé salvadora, não é isso que eu estou falando. Talvez a sua crise de fé não seja o fato de você acreditar ou não em Deus, não é isso. Talvez a nossa crise está concentrada no fato de por que Deus faz na vida do outro, mas não faz na minha? Por que para o outro é mais fácil e para mim é mais pesado? Abraão, ele passou por esta crise de fé. O texto que nós lemos fala sobre isso. Ele questiona Deus, ele fala, Senhor, todos os meus bens, tudo que eu tenho, vai ficar para quem isso aqui? Isso aqui vai ficar para quem? Vai ficar para os meus servos? Vou ter que deixar para Eliezer isso tudo aqui? E aí, eu não tenho um filho, eu não tenho um herdeiro, não tem ninguém que vai dar prosseguimento no trabalho. Como é que fica essa história? E Deus vem e acalma o coração de Abrão, dizendo a ele, calma, Abrão. Você ainda vai ser pai de uma grande nação. Sai da tenda, sai daquilo que está limitando hoje a sua visão. E olha para o céu. Está vendo quantas estrelas? Se é que você pode contar, né? Conta, vê quantas estrelas. Então, assim será a sua descendência. Calma que a coisa acontece. Mas acontece no tempo de Deus, né, Márcia? Acontece no tempo de Deus. E é esse o desafio que nós temos. Decidir confiar na direção, não das nossas próprias vontades, mas naquilo que Deus deseja para a nossa vida. Portanto, Abraão, ele vai nos dar algumas direções, ou melhor, esse texto vai nos dar algumas direções sobre como seguir a direção de Deus. E a primeira lição que o texto vai nos apresentar está no capítulo 15, verso 1 e 2, que diz que Deus sempre faz a coisa certa, ainda que, para isso, demore muito tempo. A Bíblia diz que depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Sua Bíblia está aberta aí, meu irmão? Tá? Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e herdeiro, do que possuo é só Eliezer de Damasco, ou seja, só um servo que eu tenho. Quando se passa muito tempo entre o momento que Deus nos promete algo e o cumprimento da promessa, meus irmãos, nós agimos como crianças à noite de Natal. Esse que é o problema. Nós não gostamos de esperar. A gente tem medo de ser esquecido. Essa que é a grande realidade. É fácil entender por a impaciência de Abraão aqui. E eu, como sou uma pessoa um pouquinho só agitado, eu entendo muito bem o que Abraão está vivendo aqui. Porque quando eu penso uma coisa, eu não quero para amanhã, eu quero para ontem. Já tinha que ter acontecido. 10 anos se passaram entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus cumpriu. E muitas vezes a nossa maior dificuldade em confiar na direção de Deus é porque nós achamos que Deus vai guiando assim a gente ao léu. Deus chega e fala, olha, você vai ser pai, tá? Beleza, valeu, tchau. E vai embora. Como assim, Deus? Vem, solta essa bomba e vai embora? Olha só, eu tenho promessa sobre a sua vida. Olha só, as coisas vão acontecer. Valeu, valeu, beleza, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Valeu, beleza, tchau. E parece que a gente fica vendo navios. 10 anos se passaram. Ele deixou a sua família, ele deixou a sua terra, Deus prometeu abençoar ele e seus descendentes. Abraão passou fome, ele teve medo de Faraó e por isso mentiu. Ele experimentou conflitos na família, lembra Ló? Quando Ló foi raptado, ele perseguiu o rapto, lutou para poder resgatar a vida dele. E tudo isso aconteceu sem que a promessa tivesse
se cumprido. Ou seja, tudo que ele tinha nas mãos era uma promessa. Tudo. Irmãos, o que nos faz andar a caminhada cristã? É só uma coisa, aquilo que nós temos nas mãos. E o que nós temos na mão é uma promessa. Quando Deus tira o povo do Egito e diz, vai, porque eu vou guiar vocês para uma terra que mana leite e mel. 40 anos peregrinando no deserto. O que fez aquele povo peregrinar no deserto? Uma promessa. Tudo que eles tinham era uma promessa. E às vezes, hoje, a gente fala mal daquele povo que ficava reclamando, mas a gente é igualzinho. Pensa bem, Deus te tira de um lugar, te leva para uma terra e você fica rodeando, rodeia uma terra, rodeia outra, e vai, e nada de acontecer. Você vai ficar satisfeito? 30 anos, 40 anos depois, você ainda vai falar, sim, obrigado? É natural do ser humano questionar. Eu sei que esperar é difícil, mas não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aquele que prometeu é fiel para poder cumprir, amém, meus irmãos? Por isso, não seja apressado. Saiba que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo a coisa certa, e a coisa certa é no tempo certo, é na maneira certa. O que cabe a mim e a você é confiar nas boas intenções de Deus ao nosso respeito. Ainda uma segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que Deus sempre faz a coisa certa, ainda que o que Ele diz pareça absurdo. Deus, no capítulo de número 18, verso de número 10, Deus disse, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava e entrara na tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, e de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma e pensou, depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ser mãe? E ela sorri. Tem coisa que Deus promete que é absurdo. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, parecia algo absurdo. Tem coisa que Deus vai colocar convicção no nosso coração, que é só a gente que vai acreditar. Não adianta nem tentar explicar ou compartilhar esse pensamento com quem está ao seu lado. Porque tem gente que tem uma mente muito limitada da vida, das coisas que rodeiam. Então não adianta compartilhar sonhos, visões, projetos. A mente dele nunca vai alcançar. Não vai mesmo, gente. Não é porque ele tem um problema intelectual, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, ele não quer mesmo se mover. Por quê? Porque o cumprimento da promessa exigiria de Abraão sair do meio da sua parentela. Tinha que largar para trás algumas heranças. Tinha que largar para trás família. Tinha que ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. É o rompimento de muita coisa. E para viver promessa de Deus, tem que estar disposta a romper com algumas coisas na sua vida. Entenda isso. Deus nunca vai levar a gente para um lugar maior com a cabeça que a gente tem aqui. Enquanto você estiver satisfeito com esse ambiente, não tem por que Deus nos tirar daqui. Não tem por que Deus abrir portas para nós. Não tem por que ele querer fazer, porque ele pode abrir portas, mas aí a gente ainda continua, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Foi como o povo de Israel saindo do Egito, e Deus vai e mostra logo de imediato a terra que manava leite e mel. Josué manda 12 espias, e quando eles voltam, 10 dão um relatório negativo,
e somente 2 acreditam nas promessas de Deus. Por isso que eu tenho muita dificuldade, às vezes, em entender a vontade da maioria. Porque muitas vezes o povo não pensa, gente. O povo, desculpa a expressão chula, o povo como um todo, sabe? É meio burro. E eu me incluo no meio desse povo. Porque muitas vezes a gente segue a onda, sabe? Como é que é o negócio aí e tal? Levanta a mão, tá bom, levanto, e está tudo certo. A gente reclama 4 anos dos nossos políticos. 4 anos metendo pau, fazendo propaganda, compartilhando vídeo no Instagram, falando mal e não sei o quê. Mas aí quando a gente vai votar, a gente fala assim, não, o primeiro papelzinho que eu ver no chão é esse que eu voto nele. Conhece gente assim? Não precisa balançar a cabeça, nem olhar para o lado, por favor. Tem coisa que aos nossos olhos pode parecer absurdo. Mas, meu irmão, Deus sempre cumpre o que promete. Deus prometeu dar ao povo de Israel uma nova terra, e ele cumpriu. Não foi com aquele povo que saiu de lá, porque daquele que saiu de lá só 2 entraram, mas a promessa se cumpriu. Tem uma canção por aí que diz assim, como é que é? Nunca morre. Como é que é? Aquele que tem promessa... Isso. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Morre sim. Então, meu irmão, eu não quero ser daqueles que vão morrer no deserto. Eu não quero ser daqueles que não vão experimentar a promessa de Deus. Eu quero fazer parte daquilo que Deus quer construir. Eu não abro mão absolutamente de nada daquilo que Deus tem reservado para esta igreja. Amém, meu irmão? A gente não pode abrir mão dessas coisas. Tem coisa que parece absurdo, e pode parecer absurdo, mas Deus sempre vai cumprir o que promete. Seja o que for que Ele te prometeu. Salvação de alguém, a bênção, a cura, um emprego, um filho, você se tornar um grande pregador, você se tornar um evangelista que vai inundar essa nação com o poder do evangelho, um pastor, um líder. Pode aos outros parecer loucura, mas cedo ou tarde isso vai acontecer. Abraão, você vai ser pai. Aí Sara dá um sorriso, fala, tem coisa que a gente ri, né? Quando tem gente que chega para nós assim e fala, olha, a gente está querendo fazer isso. Aí a gente dá um sorriso e fala assim, endoidou de vez. Pode internar que está doido. Um casal centenário ter um filho era algo absurdo. Era uma aberração, era um contrassenso. Ela tinha 90 anos de idade quando ganhou Isaac, e Abraão beirava os 100. Mas se nós pararmos para pensar, Deus faz coisas loucas todos os dias. Ouça aqui, Deus faz coisas loucas todos os dias. Eu sou pastor de vocês, gente, quer prova maior do que essa? Maria Madalena, ser uma discípula íntima de Jesus, uma mulher de vida duvidosa. Moisés ser um homem de confiança no projeto de Deus, um homem que não sabia falar, eu tenho uma língua pesada. Paulo ser um grande nome do Atos dos Apóstolos, o perseguidor da igreja. Deus pedir Isaac a Abraão, depois de 19 anos, vai para o monte que você vai entregar para mim aquilo que eu mesmo te dei. Loucura, Tiago, ser o líder da igreja no século I. Irmãos, quantas coisas improváveis, quantas coisas loucas Deus faz. E Ele faz isso todo dia. Todo dia Ele faz isso. Mas é aí que nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus. Ainda que apareça absurdo, Deus cumpre as suas promessas. Terceira lição, Deus sempre faz a coisa certa, ainda que a gente questione o que Ele está mandando fazer. Verso 12 e o verso 15 do capítulo 15, por isso ela riu, diz a palavra de Deus.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica, obviamente. Você já questionou a Deus por alguma coisa? Por que é isso? Hoje mesmo eu questionei Deus. Deus, por que isso? Me dá uma resposta, porque minha mente é tão limitada, eu não consigo entender. Por quê? Tem gente que fala muito mal da mulher de de Jó. Porque fala, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. A gente só pega essa frase, né? Como se Jó fosse a melhor pessoa do mundo. Você sabe disso? Dos 42, né? Dos 42 capítulos, na verdade Jó não tem capítulo, mas dos 42 capítulos de Jó, mais da metade, 1/3 é Jó reclamando da vida. Isso a gente não observa, né? Jó, olhando para o Criador, falou, maldito seja o dia que eu nasci. Ele questionando Deus sobre tudo e sobre todos. Já passou momentos assim? Você já parou e já disse, mas Senhor, assim não dá. Senhor, por que isso está acontecendo? Tem gente que vai um pouquinho mais, Deus, por quê? Parece que só acontece comigo. Nós somos adeptos do porquê. A gente adora um porquê. Por que tem que fazer isso? Por que precisa ser assim? Por que precisa ser assim? Por que o Senhor não faz nada a respeito? Por que o Senhor continua em silêncio? Por que as coisas não adiantam? Por quê? Por quê? Por quê? Homens e mulheres que questionaram a Deus são muitos. Moisés, Josué, Gideão, Jó, como eu disse. Tantos outros. O ser humano é um exímio questionador, faz parte da nossa natureza. Por mais que questionemos a Deus, Ele fará o que Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Deus não deve satisfação a mim e a você. Ele escolhe porque Ele quer, Ele faz porque Ele quer, Ele realiza porque Ele quer, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, por que me fizestes assim? Não tem o poder o oleiro sobre o barro para fazer conforme quer? Disse o profeta Jeremias. Ou seja, quem somos nós para questionarmos Deus? No dia que Deus criou o mundo da forma que o mundo é, quem estava lá para dar conselhos a Deus? Deus, Ele se autoaconselha. Aliás, uma perguntinha básica aí das crianças, né? Quando vão começando a entender um pouquinho e começa a querer questionar a gente de Bíblia. De onde veio Deus? Deus é autoexistente. Deus existe de si mesmo. Mas eu não entendo isso, não é para você entender, é para você aceitar. Não sei, só sei que foi assim. Eu termino a minha palavra aos irmãos esta noite, dizendo que é preciso confiar na direção de Deus, mesmo sem entender. E Deus sempre vai fazer a coisa certa, ainda que possamos tentar atrapalhar aquilo que Ele quer fazer. Sara chega para Abraão e fala, aqui, vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos dar uma ajudinha para Deus? Tem H aí, a serva. Tem um filho com ela, de repente não é para a promessa se cumprir em mim. De repente a promessa vai se cumprir, porque a promessa é que você seja pai. Então, tem um filho com a serva. Isso parece ser uma aberração aos nossos olhos, naquela época era algo mais comum. Mas, daí veio Ismael, e arrumou-se um problema. Ismael e Isaac é um problema à parte, tá? Que não dá nem para a gente entrar nele. Mas ela tentou dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Teve uma vez, eu estava num debate do 88. Não sei quem pôde ouvir esse dia. Eu estava num debate do 88 e eu disse o seguinte. Falei, irmão, porque nós estávamos num debate, tratando algum assunto, e eu me lembro claramente que eu disse o seguinte, para de tentar defender Deus. Deus não precisa de advogado.
Ah, mas deixa eu te explicar, deixa eu tentar defender aqui. Não, Deus não precisa de defesa. Ah, mas Deus vai ser... Não, Deus não é injusto. Não, tem que explicar porque não precisa explicar. Já percebeu? Gênesis 1, 1. O que está dizendo? No princípio, o quê? Céu e a terra. Vamos lá, no princípio... Deus já aparece no primeiro versículo da Bíblia. Deus já aparece sendo Deus com poder e criando todas as coisas. Ele não diz, fala assim, deixa eu explicar quem eu sou primeiro, para depois você... Não. Ei, eu sou. Moisés chega e fala, Senhor, eu vou falar o que para os outros que estão lá? Não precisa falar nada, eu não preciso de defesa. O eu sou te enviou, pronto, acabou, está resolvido o problema. Ainda que a gente tente atrapalhar as coisas, Deus sempre vai cumprir os seus propósitos. Abraão quis adiantar o processo de Deus na vida dele, mas Deus não permitiu que o velho servo tomasse as rédeas da história. Abraão quis ajudar a Deus, lhe dar uma mãozinha. E aí que está o problema, porque muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida espiritual. Nós queremos dar uma mãozinha para Deus. E o pessoal que passou pela integração sabe bem da aula de número 2, né, o que é salvação. O desafio que é desconstruir a ideia de que você acha que precisa dar uma mãozinha para Deus no processo de salvação. Não, Deus salva, Ele tem poder, Ele enviou Jesus, o sacrifício é completo, mas se o homem não quer, aí dá uma mãozinha, ajuda Deus aí. O homem tem que ajudar o Espírito, porque o seu Espírito sozinho só não consegue. Então, tem que ter um pouquinho do homem ali também. Não, não tem. Não tem. Até porque, meu irmão, se eu e você, se dependêssemos de nós, o Espírito Santo poderia fazer 99%. Se dependesse 1% da nossa vida, nós estaríamos completamente perdidos. Porque nem 0,1 nós teríamos condições. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos mestres na arte de adiar as coisas. Nós queremos adiantar as coisas que Deus tem para nós. Amamos relacionamentos impróprios antes do casamento. Procuramos muitas vezes subir na vida, mas através de meios ilícitos. Assumimos coisas antes do tempo. E isto é o resultado direto de uma coisa chamada imperfeição. Com uma pitada de independência com o pecado. Somos perigosos, pois somos baseados em 3 coisas inimigas das promessas de Deus: agir com pura emoção, perder a paciência e deixar que o diabo nos tente. Muitas vezes, como diz Jeremias, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A pior doença é o nosso próprio coração. Ele é incurável, diz Jeremias. Quem pode compreender o coração do homem? Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Nós muitas vezes perdemos a paciência. A gente perde essa paciência porque a gente tem que esperar. E o salmista no Salmo 119, verso 82, diz que os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. Eu pergunto, diz o salmista, quando me consolarás? Muitas vezes a gente permite, dá legalidade, abre portas para que o diabo entre na nossa vida. Mateus 4,6 diz: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que com as suas mãos eles te segurem, para que você não tropece a alguma pedra. Foi essa acusação do diabo para Jesus. Essas coisas podem até atrasar o processo, mas Deus continuará em nós, e a vontade de Deus sempre será cumprida. Difícil entender isso, né? Porque a gente está tão acostumado a
orar: Deus, faça-se a minha vontade, assim na terra como no céu. A gente está invertendo a oração. Eu queria essa noite te convidar a pensar nas promessas que Deus já fez para você. E Efésios capítulo 1, verso de número 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Bíblia. Jó 42 diz: então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser. Deus prometeu um filho a Abraão, e depois de um ano nasceu Isaac. Deus sempre cumpre as suas promessas. Eu não sei que Isaac Deus prometeu a você. O nome Isaac significa riso. Deus ainda fará com que você sorria, de alegria, não de dúvida.